Boa noite, meus amados, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Robert, evangelista da Igreja Fé para Todos aqui em São Gonçalo. Estamos dando início a esta live, nesta sexta-feira, muito calor, muito quente, batendo 43 graus, sensação térmica de 50 graus, mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sou grato a Deus por mais esse dia, por esse dia maravilhoso, esse sol lindo, esse dia que foi essa sexta-feira. Estamos chegando ao finalzinho de noite e eu tenho certeza que esta live, esse culto vai ser uma bênção. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente. Amém? Deixa eu colocar aqui, ver se melhora um pouquinho a imagem. Amém? Então estamos dando início a essa live. Essa live é feita todas as sextas-feiras. Tanto eu quanto o evangelista Maxwell, sempre nesse horário, às 20 horas, orando por sua vida, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, falando da nossa igreja, a nossa igreja Fé para Todos, que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Você que quer conhecer a nossa igreja, quer conhecer a família Fé para Todos, fica ali no bairro da Nova Cidade, nesse endereço, bem ao lado mesmo da Praça do Nova Cidade. Amém? Os nossos cultos, todas as quartas-feiras, porém, devido à pandemia, o pastor ainda não abriu as quartas-feiras, tem feito da sua casa, sempre uma live, uma palavra também trazendo aos nossos corações. Mas domingo a igreja está aberta, são 2 grandes cultos pela manhã e à tarde e noite. Nesta manhã é a ceia do Senhor, 9 horas da manhã. Você não pode perder a ceia do Senhor, comunhão, momento de nós trazermos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, a ceia do Senhor com o nosso pastor Samuel Brito. Eu vou estar presente, evangelista Maxwell também, toda a igreja, os diáconos, os obreiros, e vai ser uma bênção. Eu convido você neste domingo às 9 horas da manhã. Amém? Vamos começar já esse mês de outubro, adorando ao Senhor, glorificando a Deus e ceando na casa do Senhor. E à tarde, que nós estamos com um novo horário, às 17 horas, aquele culto evangelístico, a palavra profética, louvorzão, palavra de Deus. E você é o nosso convidado também para estar neste culto. Amém? E nós temos as lives que têm sido feitas no meio da semana. Terça-feira tem a live com os casais, os nossos amados irmãos que são líderes de casais. Essa terça-feira foi Birajara e Mônica que fez a live, uma live maravilhosa, uma palavra que Deus trouxe, direcionado aos casais, ensinando, sempre alertando, com relação ao casamento, com relação ao casal, a dois. Muito bom essas mensagens, essas lives têm sido uma benção. E sexta-feira, eu e o evangelista Maxwell sempre trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Vamos adorar mais um pouquinho ao Senhor. Daqui a pouco eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Você que precisa de oração, meu amado, minha esposa está aqui ao meu lado. E você que precisa de oração, só fazer o seu pedido, que no final desta live eu vou estar orando por sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido você aí a nós adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover,
faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus, se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Fazem cantação. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Fazem cantação. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Glória a Deus. Como é bom, né, amados? Adorar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já temos algumas pessoas aqui na live. Nossa irmã Mônica, que Deus abençoe.
a irmã Mônica, o diácono Birajara, nosso amado irmão Antônio Araújo, mandando um abraço aqui. Antonino, mandando um abraço aqui. Deus possa te abençoar. Ao violeiro, tô aprendendo ainda, mano. Pegando aos poucos. Aos poucos eu vou melhorando. Eu tô tocando violão tem mais ou menos o que? Uns 3 ou 4 meses. Tem muito que aprender, tô arranhando. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui através desse canal da Igreja Fé para Todos, uma live, e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, amém? Só mais uma vez, você que precisa de oração, você que quer que eu ore por sua vida, faz o seu pedido aí, minha esposa vai estar anotando aqui o seu pedido de oração, e no finalzinho eu vou estar orando por você, em nome de Jesus, amém? A nossa igreja, mais uma vez, Igreja Fé para Todos, aqui em São Gonçalo, região metropolitana aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma igreja da família, uma igreja que tem pregado palavra de Deus. Você que quer ouvir mensagem, quer ouvir palavra, você vai encontrar na nossa igreja, amém? Uma igreja de louvor, adoração. Os nossos cultos, todas as quartas-feiras, conforme eu disse, a igreja ainda não está aberta, o pastor tem sempre feito a live da sua casa, mas aos domingos, sim, 2 grandes cultos pela manhã, com a ceia do Senhor, 9 horas da manhã, com o nosso pastor Samuel Brito. Eu vou estar presente, vai ser uma bênção, já começar o mês de outubro ceando, trazendo à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. E à tarde e noite, grande culto evangelístico com a palavra profética, às 17 horas, você é o nosso convidado a estar na nossa igreja, Igreja Fé para Todos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra. Deixa eu colocar a viola aqui. Segura aqui, por favor. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já temos algumas pessoas aqui entrando. Meus pais ali, minha mãe, meu pai, Deus abençoe. Nosso amado irmão Wilton Aguiar, toda a família da nossa amada irmã Cristina, Fabiano, Larissa, Leonardo, essa família maravilhosa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bem, meus amados, conforme eu disse para os amados irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5. Vamos orar, e depois que eu orar eu vou estar ministrando essa palavra, uma palavra abençoada em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai trazer crescimento para a sua vida, amém? Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta noite, uma noite de sexta-feira, muito calor, mas estamos aqui para te adorar. Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, peço que o Senhor venha me usar como instrumento seu, para ministrar os seus corações, a esses corações que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que não procede de ti, manifesta a tua glória, o teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a palavra que eu tenho se encontra no Evangelho, escreveu São João, capítulo de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí eu gostaria que você se atentasse para o versículo 14. Olha o que diz no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido. No Evangelho escreveu São João, capítulo 5. Havia ali um paralítico, jazia já há seus 38 anos que ele estava naquela condição, com aquela enfermidade, ali ao lado daquele tanque, o tanque de Betesda. E havia uma crendice de que quando a água agitada descia o anjo, o primeiro que entrasse naquele tanque era curado da sua enfermidade. E Jesus, vendo aquele homem naquela condição, naquela situação, Jesus perguntou se aquele homem queria ser curado. E ele então começou a reclamar e dar uma desculpa: mas como que eu vou ser curado? Sempre tem um que se lança primeiro no tanque e não tem ninguém aqui que possa me ajudar. E Jesus disse para aquele homem: não, você não precisa entrar no tanque. Toma o teu leito e começa a andar. E aquele homem obedeceu a palavra de Jesus Cristo e foi curado imediatamente. Aí depois teve uma discussão entre os fariseus com aquele homem reclamando com relação ao sábado, mas não convém a isso. O que me chama a atenção neste texto é o versículo 14, quando Jesus depois se encontra com este homem e diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que interessante, meus amados. Você percebe aqui que Jesus Cristo está trazendo uma advertência para este homem. Se você for observar nos outros milagres que Jesus fez, vamos dar um exemplo aqui: a mulher que foi pega em adultério, e Jesus fez um gabinete com aquela mulher. Ele disse apenas para aquela mulher: vai e não peques mais. Mas não deu àquela mulher uma advertência. Porém, a este paralítico, que já estava nessa condição há 38 anos, Jesus faz esta advertência: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que eu entendo com relação a isso aqui? O que levou aquele homem a estar naquela condição de paralisia foi porque aquele homem cometeu algum pecado. Com certeza aquele homem cometeu alguma tolice, talvez na sua juventude. A Bíblia não narra, não fala nada a respeito disso, mas com certeza aquele homem cometeu algum pecado, algum erro, que levou ele a essa condição de paralisia, e 38 anos da sua vida nessa condição como paralítico. Isso me chamou a atenção, porque entenda bem, amados, nem todo o pecado, e a gente tem que deixar bem claro isso, é causa, ou nem toda a enfermidade que vem sobre o ser humano é causa de um pecado. Nem toda enfermidade é causa de um pecado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo.
essa semana eu tive uma consulta, eu fui no gastro fazer uma consulta. Só para dar um exemplo, porque nem todas as enfermidades que vêm sobre as pessoas é por causa do pecado. Mas eu gostaria de falar isso aos irmãos. Esses dias eu tive uma dor no estômago, me senti muito mal, e eu tenho refluxo, né? Comecei a ter refluxo a partir dos 32 anos de idade, apareceu isso. E eu resolvi ir no gastro. Fui no gastro para fazer uma consulta para ver por que eu estava sentindo aquela dor. E chegando no gastro, a doutora passou para mim uma endoscopia, passou uma ultrassonografia. Eu fiz os exames. E o que aconteceu? Na ultrassonografia deu uma infecção no fígado. Uma pequena infecção, pequena gordura no fígado, leve. E na endoscopia deu gastrite leve. E a doutora conversou comigo e falou: olha, Robert, é o seguinte, essa gordura que você tem no fígado, essa infecção, nós temos que tratar isso. Porque o que acontece? Se não tratar, essa infecção pode amanhã depois se transformar numa cirrose. Então, eu estou falando isso para os irmãos porque muitas das vezes as enfermidades, os problemas chegam em nossas vidas porque nós somos desobedientes. Quer ver uma coisa? Nós sabemos que tem certos tipos de alimentos que faz mal ao nosso corpo, mas a gente come a si mesmo. A gente bebe a si mesmo. E a gente não mede as consequências. E com o passar do tempo, pela gente não fazer uma boa alimentação, não ter uma boa alimentação, a gente acaba tendo alguns problemas de saúde. Entendeu, meus amigos? Eu estou explicando a vocês porque nem todas as enfermidades é por causa de pecado, mas devido à desobediência nossa. Porque a gente acha que nunca vai acontecer nada. E essa semana, devido a essa situação, isso me chamou a atenção. Ah, porque a gente é jovem, então eu posso comer o que bem entender, beber o que bem entender, que não vai me acontecer nada. E não é bem assim. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar da nossa vida. A minha mãe está aqui, está me assistindo, ela sabe o quanto eu sempre reclamo com ela, porque toda vez que eu chegava na casa da minha mãe, a minha mãe estava lá esparramada no sofá. E eu reclamava com ela e brigava com ela. Eu falei: mãe, você não pode ficar nessa condição. Você tem que fazer uma atividade física, você tem que ter uma boa alimentação, porque senão daqui a pouco a situação da senhora pode se agravar. Você pode cair doente e tal, aquela coisa toda. Apesar de que esses dias, um tempo pra cá, ela tem melhorado bastante. A gente chega lá na casa da minha mãe está sempre fazendo uma atividade, né? Não está naquela condição o tempo todo no sofá. E devido à idade, os problemas começam a chegar. Então eu sempre reclamava com ela, sempre brigava com ela, porque a gente tem um exemplo na nossa família que é o nosso pai. Meu pai, meu Deus do céu, 74 anos, meus amados. Mas o homem é um touro. É um touro. 74 anos e ele dá uma aula na gente de saúde, de disposição. Quem é da nossa igreja sabe, né, os problemas que meu pai tem de saúde. E mesmo assim, com 74 anos, você chega na casa do meu pai está sempre fazendo atividade, está sempre trabalhando, está sempre... Até exercício físico ele faz. Então você vê, o meu pai, ele está sempre bem, está sempre forte. E tem 74 anos. A mesma coisa a minha sogra aqui, Celina. Tem alguns problemas de saúde, você não vê reclamando nada. E pessoas que já estão numa certa idade estão aí cheias de disposição. Mas por quê? Porque se cuidam. Ah, não, evangelista, mas eu falo em língua estranha, eu prego e o fogo cai. E daí, meus amados? Se a gente não se cuidar,
Se nós não cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida, lá na frente a gente vai ter complicações. Independente de você ser pastor, ser evangelista, mas eu sou pastor e eu tenho 7, 8 igrejas para administrar e eu não tenho tempo para essas coisas, meus amados. Nós precisamos arrumar tempo para isso. Fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação, para que lá na frente você não venha ter algum problema de saúde. A médica falou comigo: olha, Robert, você precisa perder peso. Você precisa perder peso, porque senão as coisas podem se complicar. E eu então resolvi tomar uma atitude, começar a fazer uma atividade física, melhorar um pouco a minha alimentação, fazer uma reeducação alimentar, porque senão, amados, a gente acaba tendo problemas. A idade vai chegando e os problemas também vão chegar. Bem, só queria dizer aos amados irmãos, abrir esse parênteses aqui falando sobre isso, que nem toda enfermidade é por causa de um pecado. Mas no caso deste homem aqui, deste paralítico, foi por causa de um pecado. Porque o pecado, meus amados, entenda bem, o pecado, o que é o pecado? O pecado é a transgressão das leis de Deus. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você desobedecer os princípios que Deus deixou estabelecido na sua palavra. Um exemplo que eu gosto muito de pegar para trazer assim para a minha vida como ensinamento é o povo de Israel. Quer ver uma coisa? O povo de Israel, vocês conhecem a história. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, fez promessas, mandou ele sair da casa do seu pai, da casa dos seus pais, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar e fazer dele uma grande multidão. Bem, Abraão saiu, Deus fez promessas a Abraão, depois veio Isaac, Deus fez promessas para Isaac, depois veio Jacó, Deus fez promessa para Jacó, e depois veio José, e vocês conhecem a história de José. José passou por momentos complicados, e José, a Bíblia nos diz que ele se tornou governador do Egito. E quando você vai pegar o livro do Êxodo para ler, lá no início, no primeiro capítulo do livro do Êxodo, você vai ver que José levou cerca de 70 pessoas para viverem no Egito. E dessas 70 pessoas, o povo hebreu se tornou um povo numeroso. E nos tempos de Moisés, o faraó da época já não se lembrava de José. E o que ele fez? Começou a escravizar o povo. Começou a oprimir o povo. E o povo foi oprimido por cerca de 430 anos. Opressão e escravidão. Porque o pecado, ele faz isso. O pecado, ele te coloca numa condição de escravidão. E o que Deus fez? Deus levantou Moisés como libertador e com braço forte, com a ajuda de Deus, fazendo sinais e maravilhas. Deus então tira esse povo numeroso e leva para a terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã. Porém, vocês sabem da história, o povo, devido à sua incredulidade, levou cerca de 40 anos no deserto, peregrinando no deserto devido à sua incredulidade. E depois dos 40 anos, já com Josué, o povo então entra na terra prometida e toma posse da terra de Canaã. E vocês sabem, Josué não preparou um líder. E o que acontece? Nós entramos então no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele tem cerca de aproximadamente entre 300 e 400 anos, a história toda do livro de Juízes. E se você for observar o livro de Juízes, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo que recebeu a promessa, o povo que recebeu os oráculos de Deus, lá no Monte Sinai, recebeu a palavra de Deus, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio. Esse povo, ele, por não ter uma referência, por não ter um líder, por não observar a lei, por não observar a palavra de Deus, começou a pecar, começou a
desobedecer os princípios de Deus. E você percebe que o livro de Juízes, esse livro, a história de Juízes, que pega cerca de 300 a 400 anos, o povo hebreu ficou num ciclo de pecado. O povo pecava e se arrependia. Então era um ciclo de pecado que estava em volta do povo hebreu desta época do livro de Juízes. O que acontecia? O povo pecava e Deus então permitia que os inimigos viessem e trazia opressão para o povo de Israel. O povo clamava, Deus levantava um juiz e o povo então se arrependia do seu pecado e ficava ali em obediência cerca de 20, 30, 40 anos até aquele juiz morrer. Depois o povo voltava novamente a pecar e a desobedecer a Deus. Então você vê que o povo estava em um ciclo de pecado. Depois do livro de Juízes, você tem o livro de Ruth, aí você vai ter o livro de 1º e 2º livro de Samuel. E aí a gente já vai entrar na monarquia, porque o povo não tinha rei, e o povo pediu um rei. O povo era regido pela teocracia, era Deus que comandava o povo. O povo então pede o rei, e Deus levanta Saul como rei de Israel. E depois de Saul veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, que reinou, foi um adorador, músico, poeta, escritor, e alargou as fronteiras ali do povo hebreu. Depois de Davi veio Salomão. Salomão também conquistou muitas terras, fez muitas alianças, mas depois de Salomão, o reino então foi dividido, porque o povo voltou novamente a pecar, o povo voltou novamente a se contaminar com a idolatria, com o pecado, e com isso o reino de Israel, o reino de Israel foi dividido entre o reino norte e o reino sul. As 10 tribos no reino norte e as 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino sul. E você vai ver que todos os reis do reino norte, todos os reis, cerca de 20 reis, todos eles, meus amados, foram ímpios. Todos eles foram reprovados diante de Deus. Aí você vai ver, aí você já não vai ver um ciclo. Você vai ver um declínio do povo de Israel. Todas as tribos do reino norte, todas as tribos estavam em declínio porque se afastaram de Deus, se afastaram realmente da presença de Deus. E com isso, no ano 722 a.C., a Síria vem, leva todas as tribos de Israel, as 10 tribos, e o reino norte não existiu mais. Todas as tribos, as 10 tribos, não existiram mais por causa do pecado. E no reino de Judá, que era o reino sul, que nós tivemos aí alguns reis que foram obedientes, que fizeram aquilo que Deus aprova, já no reino sul, o povo ficou em altos e baixos. Porém, no ano 586 a.C., a Babilônia vem e leva também o reino sul para o cativeiro. Aí você vê, olha só, o povo havia ficado na escravidão durante 430 anos no Egito. Deus liberta esse povo, Deus abençoa esse povo, Deus dá uma terra que mana leite e mel, Deus dá a palavra, dá os oráculos, dá as leis civis, as leis morais, as leis religiosas, e o povo desobedece a Deus e volta novamente para o cativeiro, volta novamente para a escravidão. Porque o pecado, ele faz isso. A Bíblia diz, meus amados, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aquele homem que estava naquela condição, paralítico, há 38 anos, Jesus ele faz essa advertência. Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus estava querendo dizer para esse homem? Que
além da sua enfermidade, que ele esteve 38 anos enfermo, poderia, se ele voltasse novamente a pecar, a ter algo pior. O que poderia ser algo pior do que esta paralisia? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, meus amados, quais os efeitos do pecado? Qual é o problema? Agora vamos trazer aqui para a nossa vida cristã. Por que eu estou falando isso? Qual é o problema do crente ficar nesse ciclo? Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Quais são os efeitos do pecado? Sabe quais os efeitos do pecado que pode trazer para as nossas vidas se nós não tivermos uma vida de integridade, uma vida santa? Porque o que Deus requer do seu povo é obediência, vida em santidade. Santidade é separação de tudo aquilo que é desagradável a Deus. Entenda bem, meus amados. Deus, ele ama os pecadores, mas Deus odeia o pecado. Entendeu? Deus odeia o pecado. E o pecado, na vida do crente, abre brechas para que Satanás venha entrar e fazer miséria na vida do crente, na vida da pessoa que conhece a palavra de Deus. Então, quais os efeitos do pecado? O que o pecado pode trazer às nossas vidas? Quer ver uma coisa? Primeira coisa, quando nós pecamos, perda da luz. Se você quiser anotar, pode anotar aí, é interessante. A primeira coisa que acontece na vida do crente quando ele peca é a perda da luz. A Bíblia diz que eu e você, nós somos a luz do mundo. A luz de Cristo habita dentro de nós. Então, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, a primeira coisa é a perda da luz. Meus amados, não cai nessa de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Crente perde a salvação? Perde a salvação. Se nós não andarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós sofremos. Uma certa feita, o pastor Samuel Brito, ele pregou e ele disse o seguinte: você pode ter pregado e feito grandes coisas para o reino de Deus, ganhado centenas de almas para Cristo, você poderia ser um frequentador de cultos todos os dias na sua vida, mas se no final da sua vida você se afastar da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus não leva em conta. Deus não leva em conta tudo aquilo que você fez para trás. E você, com certeza, vai ter o juízo de Deus. Então, o primeiro efeito do pecado na vida de um crente é a perda da luz. Segundo, o que acontece quando nós pecamos? O que acontece quando o crente ele peca diante de Deus? Perda da alegria. Meus amados, é sério. Você perde a alegria. E Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 5, que a alegria faz parte de uns do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito, que é fruto do Espírito, que a gente fala no singular, a alegria. Você perde a alegria do Senhor. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, você já não tem mais aquela alegria. Você já não tem mais aquela alegria de adorar, você já não tem mais aquela alegria de buscar a Deus. É muito sério, meus amados. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não
caia. Então, quais os efeitos do pecado? Primeiro, perda de luz. 1 João 1,6. Eu não vou ler para eu poder adiantar, mas se você quiser anotar, depois você dá uma lida lá. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Segundo, perda da alegria. Aí você vai encontrar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Você perde a alegria. Terceiro, perda da paz. Meus amados, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, que é o nosso árbitro, essa paz habita dentro de nós, faz parte também do fruto do Espírito. Paz. Quando nós pecamos, nós perdemos essa paz. Que coisa horrível para o crente ele perder a paz de Cristo. Você não tem mais sossego. Porque o que nos traz confiança em Deus é essa paz, meus amigos. Essa paz que só Cristo dá. Só Cristo dá essa paz. Você não encontra em lugar nenhum essa paz. Só Cristo ele nos dá essa paz. Quer ver outra coisa? Qual outro efeito que acontece na vida do crente quando nós pecamos? A perda do amor. Nós perdemos o amor. A referência aqui para a perda da paz. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Filipenses 4:7. Depois eu falo sobre a perda do amor. Filipenses. A gente tem que aprender também a ler um pouquinho a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Essa é a paz que nós temos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós pecamos, nós perdemos essa paz. Quarto, a perda do amor. Você perde esse amor. Você perde o amor pelos irmãos. Você perde o amor pela igreja. Você perde o amor de estar diante do Senhor. Quando nós pecamos, nós perdemos o amor. Aí você encontra isso lá, primeira carta de João 2:5, antes do livro do Apocalipse. Primeira carta de João, você vai encontrar aí, antes da carta a Judas, né? Primeira carta de João, você encontra aí, ó, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, quando nós pecamos, perdemos esse amor. Quer ver mais uma coisa? Versículo 15 a 17. Primeira carta a João 2, 15 e 17. Eu gosto muito desse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meus amados, você perde o amor de Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque João está deixando bem claro aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não devemos amar as coisas desse mundo. E nós sabemos o que desagrada a Deus, o que desagrada o coração de Deus. Entendeu, meus amados? Esse foi o grande problema do povo de Israel. O povo de Israel se misturava com as coisas do mundo, se misturava com a idolatria, com os cultos dos outros povos, dos povos pagãos, e com isso eles se contaminavam e Deus já não habitava mais no meio deles. Então é muito sério. Então vamos lá, recapitulando. Quais os efeitos do pecado? Perda da luz, perda da alegria, perda da paz, perda do amor, que é mais o item, perda da comunhão. Quando nós pecamos, quando nós estamos em pecados, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós perdemos a comunhão com o Espírito Santo. Você já não tem mais aquela comunhão, porque Deus não se agrada do pecado. Uma referência bíblica, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Você quer ter comunhão com o Pai? Então tem que ter uma vida de integridade, uma vida de santidade. Deus não se agrada quando nós dividimos Ele com as outras coisas que o desagradam. Amém? Sexto, quais os efeitos do pecado? Perda da confiança. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério. Quantos crentes que não têm mais confiança? Você não tem confiança em orar. E às vezes você é oficial da igreja. Você é um homem que tem responsabilidade de orar por outras vidas, de levar a palavra de Deus a outras vidas. E quando nós pecamos, nós perdemos essa confiança. É muito sério, meus amados. É muito sério. Você já não tem mais aquela confiança de orar pelas vidas. Você não tem mais aquela confiança de pregar a palavra de Deus, porque algo foi interrompido. O pecado, ele faz isso, ele faz com que a gente perca a confiança. 7. Quais os efeitos do pecado? Perda do testemunho. A Bíblia diz que eu e você, nós somos testemunhas vivas. Nós temos que testemunhar, dar testemunho. Muitas das vezes nós não damos testemunho. Como é que está o nosso testemunho diante das outras pessoas? O que as pessoas têm falado ao nosso respeito? Será que as pessoas têm visto Cristo em nossas vidas? É muito sério, meus amados. O efeito do pecado é algo terrível. Nos coloca numa condição de paralisia. Nos para totalmente. Perda do testemunho. 8. Perda de galardões. Nós perdemos os galardões. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus. E o último, que talvez pode acontecer, é a perda da saúde e até mesmo a vida física. Então é muito sério. Nós precisamos estar sempre atento. Jesus, uma certa feita, disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca.
Infelizmente, muitos crentes têm brincado com o pecado. O meu pastor ele chega a dar um exemplo que tem muitos crentes que brincam com o diabo com a vara curta. Catuca o diabo com a vara curta. Aí o diabo vem com aquela mão e puxa a pessoa. Quantas pessoas, quantos crentes, com talentos tremendos que estão afastados da presença do Senhor. E se não voltarem novamente à presença de Deus, o juízo virá. Amém? E nós temos exemplos na Bíblia, Davi, muitos exemplos da vida de homens que tinham posições, que pecaram, desobedeceram a Deus e consequências terríveis vieram, não só para a sua vida, mas para a sua família. Aí você me pergunta, o que eu tenho que fazer então, evangelista Robert? Simples. O que eu tenho que fazer, meus amados? Andar na verdade. E quem é a verdade? Cristo, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que mais eu tenho que fazer? Andar no Espírito. Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 5. Andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. O que mais que eu tenho que fazer? Andar no amor. Amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar os cultos, amar o louvor, amar a oração, amar os meus irmãos, ter comunhão com os meus irmãos. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes, meus amados? É que não tem amor pela obra de Deus. Não tem amor. Porque aquele que ama verdadeiramente, ele quer sempre estar junto. Aquele que ama, ele sente falta. Aquele que ama, ele quer estar sempre perto. Aquele que ama, ele quer sempre dar algo mais para esta pessoa. E eu fico vendo crentes que não colocam Deus em primeiro lugar. Quando você deixa de ir a um culto, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de buscar a Deus, você não está tendo amor. Você não tem amor à sua igreja, você não tem amor aos seus irmãos, você não tem amor ao seu pastor e você não tem amor a Cristo. Aí você vai dizer, evangelista Robson, eu tenho muita coisa para fazer. Eu também tenho, meus amados. Eu também tenho. Eu também tenho muitos compromissos. Mas eu preciso estar sempre atento, vigilante, porque se eu bobear, mesmo como evangelista, eu caio. Mesmo como evangelista, é questão de segundos você perder tudo aquilo que você conquistou em anos e anos. Então o que eu tenho que fazer? Andar em amor. Andar como filhos da luz. Nós somos luz. E andar com Deus. Assim como Enoque andou com Deus, assim como Noé andou com Deus, assim como Abraão andou com Deus, assim como Elias andou com Deus. Porque só assim, meus amados, nós vamos estar sempre de pé. Mais uma vez eu repito, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Então, esta palavra que Deus colocou no meu coração, Deus possa te abençoar, venha te abençoar nesse dia, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? No momento de nós orarmos, eu quero orar por você que está me assistindo aí por esta live. Quero aqui falar aqui os pedidos de oração, né? Muitas vidas que têm nos assistido através desta live, através do canal da nossa Igreja Fé para Todos. E eu quero orar aqui pelo Flávio, que está internado com Covid.
é o primo da minha esposa, o Flávio. Deus venha tirar ele dessa situação, venha trazer a cura em nome de Jesus. Nosso pastor Samuel Brito e família, evangelista Robert e família, toda a minha família, minha esposa, meu filho, evangelista Maxwell e família, evangelista Alexandre e família, aos diáconos, às diaconisas, os seus familiares, todos os líderes de departamento e seus familiares, aos jovens, adolescentes, crianças da nossa igreja e seus familiares, às gestantes Luciene e a nora do pastor Robério. Hã? É Robério, eu não me lembro. Acho que é. Celine Valdir, Alex e família, irmã Kátia e família, irmã Vilminha e família, irmã Robertinho e família, seu filho, toda essa família. Mais um ano de vida da diaconisa Alcinéia, minha mãe, está completando mais um ano de vida, completou ontem, dia 1º. Deus venha abençoar a sua vida, a sua saúde, dar força, muitos anos de vida para minha mãezinha. Nossa irmã Gil e família, irmã Áurea e seus familiares, né? Irmã a Gleice Cristina, cantou o louvor, Gleice? Cristine, cantou um louvor maravilhoso no domingo, onde eu ministrei a palavra e no final ela trouxe um louvor, foi bênção. A Sônia e o Mário, que estão com Covid, Deus venha trazer a cura. Nosso irmão Hilton, Cristina e seus familiares, todas essas vidas. Me lembro também da Aline, as duas Alines. Tem mais aqui do outro lado. Senhor Walter, Andrei, Jorge Luiz, pelo pai da diaconisa Vanessa, pai da diaconisa Vanessa, o senhor Everaldo, meu irmão David e toda a família. Amém? Vamos orar, meus amados, estamos chegando já ao final desta live. Mais uma vez eu quero fazer o convite a você, neste domingo, nós vamos ter a ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. A ceia é o momento onde nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Ceia fala de comunhão do pão, do vinho, o pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído por causa dos nossos pecados, o vinho que fala da nova aliança. Cristo fez isso, a nova aliança. Se você for ver, todas as alianças falharam, mas a aliança de Cristo não houve falha. Cristo foi até o final por mim e por você. Então a importância do crente ceiar, a importância do crente participar da ceia, estar ali participando da ceia, porque a ceia fortalece a nossa vida espiritual. Então, neste domingo, 9 horas da manhã, com o nosso pastor Samuel Brito, eu vou estar presente, eu, evangelista Robert, evangelista Maxwell, os diáconos, teremos ali a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos abençoado. Sei, ó Pai, que o pecado é algo que tenazmente nos assedia todos os dias. A tua palavra diz que não vem tentação maior do que nós possamos suportar. Como crente, nós temos que ser vigilantes. Como crente, nós devemos buscar a Ti incessantemente todos os dias. Tua palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos estar sempre atentos, vigilantes, buscando ao Senhor. Mas há vidas, ó Pai, que precisam de Ti. Há vidas, ó Pai, que precisam de uma cura, de um milagre. Há vidas, ó Pai, que estão, ó Pai, nessa condição com a Covid, com esse vírus. Que o Senhor venha trazer a restauração, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer o milagre, em nome de Jesus. Deus vai tocando em cada vida, cada família, cada irmão, cada irmã que está passando por situações difíceis, problemas, situações, ó Pai, de enfermidades. Talvez, ó Pai, essa enfermidade que a pessoa está sofrendo não é por causa de um pecado. Talvez, ó Pai, é de uma outra situação. Eu creio que Tu és um Deus que cura.
Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que transforma. Então, em nome de Jesus, vai, Senhor, e toca nessas vidas com o Teu poder. Arranca esse mal, traz a cura, traz o milagre, ó Pai. Deus, que o Senhor vai restaurando, ó Pai, a mente dessa pessoa, que o Senhor venha restaurar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha restaurar, ó Pai, tudo em nome de Jesus. Talvez, ó Pai, há vidas que nesse momento esteja sofrendo, ó Pai, com câncer. Talvez, ó Pai, o médico já tenha sentenciado, ó Pai, dizendo que não tem mais jeito. Nós cremos que no poder do nome santo de Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que sara. O Senhor é um Deus que cura todas as enfermidades. Então, em nome de Jesus, vai tocando com o Teu poder. Oh, Pai, talvez há vidas nesse momento, oh, Pai, que sofrem, oh, Pai, com pressão alta. Pessoas, ó Pai, que nesse calor, ó Pai, estão sofrendo com essas pressões. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sarar, ó Pai. Que o Senhor venha curar, em nome de Jesus. Há pessoas, ó Pai, que nesse momento talvez estejam sofrendo, ó Pai, com dores estomacais, dores do fígado, ó Pai. Deus, ó Pai, vai com a Tua mão de poder e cura em nome de Jesus. Talvez a pessoa nesse momento, ó Pai, com problema nos olhos, catarata, problema de coluna, Pai, pessoas que sentem dores terríveis na coluna. Em nome de Jesus, ó Pai, endireita essa coluna, sara o Teu filho, traz a cura, traz o milagre, porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, Pai. Oh Deus, talvez essa vida que está me vendo agora por esta live está desanimado, entristecido, talvez cometeu algum pecado. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fortalecer a sua vida espiritual, que ela não venha desistir, mas que venha voltar atrás, que venha se arrepender dos seus pecados e confessar. É só nós confessarmos os nossos pecados, que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer, ó Pai, um revestimento de poder para essa vida e que essa vida venha se animar a estar na presença do Senhor. Eu sei o quanto é difícil, ó Deus, a vida cristã. Eu sei o quanto é difícil, principalmente para os jovens, nos dias de hoje, viver uma vida em integridade. Oh, Pai, as coisas que esse mundo oferece são muitas coisas, mas, Senhor, que o Senhor venha ajudar esses jovens a dizer não ao pecado, a dizer não às coisas que desagradam a Deus e viver uma vida de integridade, em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Eu me lembrei aqui, amados, com relação aos jovens. Eu me lembrei aqui, o nosso pastor, ele participou do debate de Melodia, e o tema era o seguinte, se nós estávamos dispostos, até quando nós estaríamos dispostos a defender a nossa fé nos dias de hoje. E foi tremendo ali o debate. Você que não assistiu, é só você ir lá no site da Melodia, que você consegue assistir o vídeo. E o interessante é que teve um pastor, que eu não me lembro o nome dele, um senhor também, ele disse como é difícil hoje para o jovem se manter na casa de Deus. As coisas que o mundo oferece são muitas coisas. É muita competição para um jovem hoje que não tem às vezes muito conhecimento da palavra de Deus, não tem muito conhecimento bíblico, não tem uma experiência ainda com Cristo, se manter íntegro na casa do Senhor. A gente precisa olhar um pouquinho para esse jovem, meus irmãos. Eu, quando era mais jovem, eu sofri muito com as tentações e, graças a Deus, permaneci de pé, fui fiel ao Senhor, lutei, esmurrei meu corpo para permanecer, mas foi uma luta muito grande. Hoje eu sou casado aqui com a minha esposa. Me lembro das mensagens do pastor Samuel Brito, que me ajudou bastante, falando sobre o pecado. E a gente precisa ajudar essa juventude, precisamos ajudar. Você que conhece algum jovem, esteja desviado, ore por ele, ore pela vida dele.
porque Ele precisa das nossas orações, carece das nossas orações. Amém? Meus amados, estamos chegando ao final desta programação. Deus venha te abençoar. Eu espero você neste domingo, 9 horas da manhã, a ceia do Senhor. Você não pode perder com o nosso pastor Samuel Brito. E à tarde, grande culto evangelístico com a palavra profética, às 17 horas. Amém? Final de manhã, olha, acho que eu estou pensando que eu estou na rádio. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.